Noite, já estamos ao vivo aqui, mais uma live. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante. Hoje nós vamos falar, na realidade, de todas as fases que compreende o climatério. E claro, nessa travessia eu não estou sozinha, eu nunca estive sozinha, né? E hoje eu não estou sozinha mesmo. Hoje eu estou muito bem acompanhada com a nutricionista Priscila Machado, especialista em climatério, menopausa, né? E a gente já conversou um pouquinho antes, foi muito bacana, e eu acredito que essa live vai ser também muito bacana, porque ela vem aí para esclarecer muita coisa, gente, de verdade, muita coisa que na nutrição podem contribuir para que a gente se sinta melhor durante essa travessia. Vou chamar a Priscila. E aí, boa noite para quem está chegando, boa noite a todos que está chegando aqui, que já está compondo essa live. A gente já está aqui nessa travessia. Eu vou convidar a Priscila para chegar. Estou esperando ela entrar. Pai, chegou. Boa noite. Olá, tudo bem, gente? Tudo bem, Gi? Tudo, Pri. Ó, a gente já vai no diminutivo aqui, gente. É. Eu fiquei tão feliz que eu não errei o sobrenome dela. Gente, se vocês soubessem como tem sido essa questão da névoa cognitiva, a gente já conversou sobre isso aqui, Priscila, e o quanto a gente tem, o quanto eu tenho, e as minhas outras colegas também trocado, na live passada, o nome da fisioterapeuta era Renata Fernandes. E eu gravei todo o material falando Renata Vasconcelos. E ela gravou a live, gravou a chamada, me falando, chamando de Gisele. E aí nós fomos na live com essa pegadinha. Meu nome tá errado e seu nome tá errado e vamos embora. Então, Priscila, muitíssimo obrigado por aceitar meu convite, muitíssimo obrigado por estar aqui, por contribuir aí nessa travessia com essa quantidade de mulheres e pessoas que têm útero, que estão atravessando aí as reverberações do climatério e já, né, da menopausa e todos os sintomas, enfim, obrigada demais por estar aqui, viu? Eu que agradeço, agradeço o convite, agradeço aí por ter confiado, né? E vamos lá, tô vendo que a Carol aqui, minha paciente, está na live. Seja bem-vinda, Já estão chegando Carol. aqui, já estão chegando, que bom, que bom, que bom. E tá Ai, subindo aqui, gente, eu também. aproveitem esses momentos, esse momento, né? Então façam perguntas, né? Para que algo flua assim muito mais natural e que vire realmente um bate-papo, né? Algo mais não fique tão monótono. Verdade. Verdade, tragam perguntas, tragam dúvidas, gente, né? Das mais variadas possíveis. Eu e a Priscila, a gente vem se debruçando aí sobre as questões do climatério, então, né, não só a questão da nutrição, não só a questão do âmbito do cérebro, da saúde mental, mas a gente vem estudando e a gente vem encontrando muita gente nos coletivos, então a gente está conseguindo aí esclarecer algumas coisinhas, né? E aí, aproveitando, Pri, já vou começar com... Oi, Gi, eu só queria que você se apresentasse, porque aí quem tá vindo da minha página vai saber quem é Ti. Ótimo, perfeito, obrigada, Priscila. Bom, eu sou Gislaine Vieira, psicóloga, psicanalista, tenho estudado bastante sobre a questão do climatério, da menopausa, tenho me debruçado em estudos, em encontros, em condução de grupos, então tem sido bem bacana, né? Também faço parte da estatística aí das mulheres, são 1 bilhão de mulheres vão atravessar o período aí do climatério, então também faço parte dessa estatística. E aí, incomodada com tudo isso, eu vim aqui abrir um espaço para gente falar sobre isso, porque Sim. ninguém dialoga sobre isso, ninguém explica para a gente nada sobre tudo que a gente vem vivenciando, então é um serviço de utilidade pública e a gente realmente falar sobre isso, sobre o climatério e dar luz aí para essa invisibilidade, esse silenciamento. Obrigada para quem está chegando aqui do canal da Priscila, viu? Obrigada pela confiança também, Priscila. Então vamos lá. As mulheres chegam dizendo, né? Gislaine, não reconheço mais o meu próprio corpo.
Esses dias ouvi um relato de, olha, eu não me reconheço mais, gravou um áudio bem extenso falando, eu não me reconheço mais, ora eu estou triste, ora eu estou alegre, ora meu corpo está de um jeito, meu corpo está de outro, isso, né, e ainda mais, isso aqui é só um recorte que eu estou fazendo. E aí, Priscila, eu queria entender como que é isso, né, como que isso se dá quando a mulher e a pessoa que tem útero chega para você e diz, olha, não me reconheço mais, não sei o que está acontecendo comigo, meu corpo mudou, minhas ações estão mudando. Gi, você falou uma coisa, né, que realmente é um tabu, né? Então, quando a gente fala aí do climatério, né? Então, só para quem tá entrando aqui, o climatério, gente, é essa fase, né, que a gente tem entre a perimenopausa, a menopausa e o pós-menopausa, né? Então, quando a gente fala climatério, tá envolvendo tudo, só para vocês ficarem aí por dentro. Então é um tabu, né? Então a mulher ela se sente envergonhada, ela não se sente muito bem, né, em falar que ela está nesse climatério, né, que ela está nessa fase. Por mais que seja uma fase normal, para a mulher não é normal. Então ela se sente muito envergonhada, né? Principalmente pensando na questão também do parceiro, né? Então essa parte do parceiro também, né? Isso as pacientes chegam em mim falando, nossa, Nutri, é, eu não tenho mais libido, eu não me sinto mais à vontade com meu marido, eu vivo estressada, né? Eu vivo irritada. E aí junta aqueles, ó, então tipo assim, é um monte de coisa, né? Porque vem aqueles problemas do trabalho, os problemas de casa e mais os sintomas da menopausa. Então, assim, gente, a mulher, ela fica, né, tipo, doidinha, né? Vamos é, resumir. Então, a mulher ela fica ali com aquela preocupação e tudo isso acontece por quê, né? Então, a menopausa é o fim, né, da vida reprodutiva. Então, a gente tem muitas alterações hormonais, né? Então, a gente tem ali a alteração da progesterona, estradiol, né? Testosterona, né? E com essas alterações é onde a gente começa, né, a ter as nossas emoções mais balanceadas, né? E aí isso vai se refletir no corpo, né? Então, quando a gente fala ali, né, de nutrição, né? Então, a gente começa a ter esses sintomas, né? Então, as mulheres, elas se preocupam muito, né, com essa parte do corpo, da estética, dos sintomas, né? E aí, hoje a gente vai falar, né? E aí, a nutrição, ela tem como melhorar tudo isso? Antes de tudo, a resposta é sim, gente. Nós temos sim, né, como melhorar tudo isso através da nutrição, graças a Deus. Ótimo, pausa para água aí, já começamos, gente. Isso é nutrição também, tá? Então, né? Então, gente, eu fiz várias anotações aqui, ó, para mim não esquecer de nada. Então, se vocês verem olhando aqui, ó, é porque para mim não esquecer de nada e trazer bastante conteúdos para vocês, né? Então, vamos começar lá falando sobre as questões hormonais, né? Então, para a gente começar ali com Vamos começar pelo estrogênio, né? Então, são várias alterações hormonais. Eu vou citar só alguns aqui para vocês, tá? Então, os principais, né? Que, por exemplo, o estradiol, ele cai muito, né? Estradiol não, estrogênio, desculpa, gente. O estrogênio, ele cai muito, né? E é onde a gente tem a relação ali com a nossa apetite, né? Então, ele tá muito ligado com a nossa apetite. Então, a gente começa a sentir mais fome, menos saciedade. Então, você come e aquela comida que você comeu não te gera mais saciedade, né? Então você continua ali com fome, né? E aí, o que que acontece também, né? As pessoas falam assim que ficam sem energia, tem aquela questão ali, será se o metabolismo realmente fica lento nessa fase, né? E aí, será? Sim, gente, fica lento, principalmente pela questão do estrogênio, porque quando o estrogênio cai, o metabolismo ele fica lento, né? Então ele não gasta tanta energia, né? E aí a gente tem essa perda de massa muscular também. E aí é por isso que vai virando essa bola de neve ali no nosso corpo, né? Gente, eu tô explicando tudo assim de forma mais simples para que vocês consigam entender, mas vocês vão perguntando, vão tirando aí as dúvidas e vão falando, né, se tá dando para entender ou não.
E aí, essa Então tem um culpado, estradiol. Estradiol, estrogênio, né? estrogênio, 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 estrogênio. E ele estrogênio. também, ele estimula, junto, aí tem também aí a alteração do cortisol, né? Que é aquele hormônio do estresse, né? Que a gente... Então, o cortisol muito elevado, então a pessoa também sente mais fome. Então são dois hormônios ali que estão relacionados, né? Com a questão da fome e da saciedade. Aí o cortisol alto, essa mulher já não dorme também, porque o cortisol tá muito alto, então ela tá muito estressada, então essa mulher já não dorme. E aí, gente, começa, né? Começa a irritabilidade. Então, assim, a irritabilidade ela vem devido à questão hormonal e vem por causa do sono, né? Então, alguns ajustes simples a gente tem que começar a fazer logo do início. Então, se essa mulher não dorme, eu tenho que fazer essa mulher dormir. Ou eu vou entrar com um suplemento, ou eu vou entrar com um chazinho ali de camomila. Gente, alguma coisa eu tenho que fazer. Porque o primeiro passo é fazer essa mulher dormir. Depois que essa mulher começa a dormir, ela vai ter um dia melhor, né? Já temos uma pergunta. Medicação que contém essa substância também dá esse pico de irritação e aumento do apetite? Calma aí. Medicação que contém essa substância. Você tá falando. Ela está querendo dizer se de repente alguma substância como o estrogênio, né? A pergunta, a Hum, medicação que contém essa substância, então não se trata de uma substância, é sim é um um hormônio. hormônio. Então, ele está Isso. lá dentro. A gente pode adquirir o estrogênio de fora para dentro também. A gente tem ele internamente, mas a gente tem como repor ele, Repor. repor Isso. ele com alimentos. Aí ela vai entrar nessa A seara. gente faz a reposição do estrogênio, é o hormônio, isso é o médico que faz a reposição. Se você fizer a reposição, não é para você ter mais os sintomas, porque é para você estar com a questão hormonal controlada. Entendeu? Então, como que é? Primeiro você vai no médico e aí você vai fazer um check-up. Fez um check-up, né? Ou comigo também, por exemplo. Comigo eu já faço esse check-up antes do paciente com a ginecologista. E aí depois eu encaminho, porque aí eu já fico sabendo mais ou menos como o paciente está. E aí eu não posso fazer essa reposição, tá, gente? Então eu tenho que encaminhar para uma ginecologista. A ginecologista ela vai fazer a reposição. Fez a reposição, a gente vai refazer os exames. Entendeu? Os exames estando ok, não tem mais por que você sentir esse. Oh, saiu um joinha. Ai, adorei! Que lindo! Não sei como, gente. Então, Ficou ótimo! Então, assim, os hormônios estando ok, não é mais para você sentir mais esses sintomas, entendeu? Então, assim, é para melhorar aí uns 90% dos sintomas. Então, por Ah, isso que é bom. entendi. O que ela tá trazendo aqui, ela trouxe um recorte falando do corticoide, né? Do corticoide, porque o corticoide, cortisol, é disso que a gente está falando, né? Ele em desalinho acaba causando estresse, e o estresse muito alto, aumenta o cortisol, né? E aumentando Isso. esse Então, o que que cortisol. acontece? Oh, vamos lá, medicamentos, gente, medicamentos, né? A gente fala que tem sim, né? Então, dependendo do medicamento, a gente tem alguns efeitos colaterais, né? Então, a gente precisa dar uma lida ali na bula mesmo do medicamento e ver quais são os efeitos colaterais. E aí, a gente tem que tratar esses efeitos colaterais. E a gente também tem que tentar entender o porquê que você tá tomando esse corticoide, né? Então, quais são os motivos, né? O porquê desses medicamentos, é a longo prazo, a curto prazo, você está fazendo algumas suplementações, você fez um check-up. Então, por exemplo, gente, às vezes a pessoa ali, ela tá na menopausa, né? Tá ali no climatério, né? Naquele período, ela tá sentindo esses sintomas. E só que ela não foi no médico, ela não fez nenhum exames, ela não passou com a Nutri, não fez nada. E quando ela chega até mim, eu vou pedir uns exames
simples de vitaminas. E aí eu tô com essa paciente com deficiência de vitamina B12, eu tô com deficiência de vitamina D, eu tô com deficiência de magnésio, de zinco. Gente, tudo isso vai gerar um estresse na mulher. Ela vai ficar mais irritada, ela vai ficar mais cansada, ela vai ficar mais indisposta. E aí a pergunta do climatério, é das vitaminas? Então vocês estão entendendo que é um conjunto? Entendi. Então, assim, gente, o primeiro passo de tudo é um check-up, né? Pra gente entender em que situação essa mulher está, né? Então, um check-up ele vai ajudar muito, né? Fez o check-up, a gente vai fazer a reposição ali de vitaminas, vai fazer um encaminhamento, né? Para fazer essa reposição hormonal e a gente depois trata também através, né, com alimentação, né? E aí muita mulher fala, né, que tem também que ganha mais, mas eu ganho muito essa gordura na região abdominal. Gente, por que tem esse ganho da região abdominal? Não é que o climatério vai fazer a mulher engordar. Não, gente, é por causa de todas essas alterações hormonais que a mulher tem, entendeu? Então, essas alterações hormonais vai aí dar essa alterada na questão da fome, na questão da saciedade, a mulher acaba comendo mais. O cortisol faz a mulher procurar também por alimentos mais doces, né? Mais gostosos, então mais gordurosos. Então, por exemplo, uma pizza, um doce, um hambúrguer. A mulher quer comer isso, gente. É conforto, é aconchego, né? Então, a mulher ela quer se sentir acolhida. E esses alimentos, eles trazem isso, né? Esse, esse aconchego, esse carinho, né? Então, assim, gente, tem muita coisa ali por volta, né? Dos acontecimentos, né? Mas quando a gente consegue identificar ali logo do comecinho, a gente consegue tratar tudo, né? Então a gente consegue tratar tudo ali através da alimentação. Outro ponto também importante que a gente até citou aqui pra gente falar é sobre o intestino, né? Então, por exemplo, eu atendo muitos pacientes, né? Então, quando eu vou atender os pacientes, eu falo assim, como é que tá a questão do seu intestino, né? Você vai ao banheiro todos os dias, né? Aí o paciente fala, vou. Aí eu falo assim, você faz cocô todos os dias? Não. Então, aí já é um ponto, né? Então não é normal. Então, uma pessoa que não vai no banheiro todos os dias, não é normal. Ah, mas meu organismo é assim, meu intestino é assim, a vida inteira foi assim. Tá, os médicos falam que é normal, a gente ouve falar que é normal, mas não, gente, não é normal. O normal é a pessoa ir no banheiro todos os dias. Então tem alguma coisa aí também. E o intestino, né? Se a gente então tem aquela questão do eixo, né, intestino e cérebro que tá muito ligado com todas as nossas emoções, né? Tem aquela palavra lá, enfesada. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Já ouviu, Gi? Já, já ouvi falar. Então, é a pessoa enfesada, né? Aquela pessoa que não vai ao banheiro todos os dias, né? E ela fica muito irritada, nervosa, estressada, porque ela não consegue ir no banheiro, né? Então, assim, a gente tem que investigar isso também, né? Então, não é também só ir no banheiro. Como que está a consistência das suas fezes, né? Tá em formatinho de banana ou tá cocôzinho de cabrito? Como que tá as suas fezes, né? Então, a saúde intestinal, ela é muito importante, né? Não só pensando nessa mulher que está no climatério, mas em questão de saúde também. Verdade, ó, o pessoal o chat está se manifestando aqui. E aí, você trouxe um ponto anteriormente, né? Você falou do corticoide, né? De medicamento. Às vezes, gente, até o medicamento que você, né? Nós somos brasileiros, nós somos, de algum modo, nós temos uma questão de se automedicar, né? Hum. Observe o número de farmácias que a gente tem, né? E observe como que a gente se movimenta nesses lugares, né? Pode ver que tem até carrinho agora, né? Curioso isso. No E, supermercado agora, né? Você viu que vai ser liberado o supermercado a vender remédios? Você viu? olha isso, gente, Vai olha, ficar em prateleira igual alimentos. Os remédios vai ficar agora em prateleiras de alimento, igual alimentos. Então você vai entrar lá, vai pegar o medicamento.
E aí, nessa de pegar um medicamento, de se automedicar, às vezes você está ingerindo corticoide. E eu vou te dizer, é que eu não posso trazer nomes aqui, enfim, a gente tem uma questão ética aqui da nossa profissão, das nossas profissões aqui, que não permite a gente divulgar nome, etc. Mas tem medicamento do cotidiano, tá? E que quando você vai numa UBS, o médico prescreve, e aí, se você conhece, você já fala, não, doutor, corticoide não. Ele já vai prescrever, porque ele tem um efeito no corpo, né? Então, é medicamentos que estão assim ao acesso fácil, né? Você vai numa drogaria, você acha. Agora você está trazendo essa notícia que me atravessou de uma maneira que eu fiquei. Olha, acho que é tema para uma outra live, a gente falar da questão da medicalização, né? Mas só para saber que às vezes a questão do corticoide do medicamento, ele faz parte da fórmula ali de um medicamento que às vezes você está tomando ele sem se dar conta, né? Sem se dar conta. E o quanto isso também vai te prejudicar, né? Em É, tudo, né? em Em tudo, tudo, em em tudo, tudo, em tudo, em em tudo, tudo, verdade? em tudo. É, aí tem a questão, vamos lá, gente. A Gi citou alguns pontos importantes aqui pra gente falar, né? Então a gente falou, tem essa questão, eu falei da perda muscular, né? Que nós temos, né? Devido à questão aí do estrogênio, que ele fica muito baixo. Então, na verdade, também a gente tem uma perda muscular, gente. Antigamente, os estudos falavam que era a partir dos 30 anos, tá? Então, nesses últimos congressos que eu fui ultimamente, falou que agora é a partir dos 25 anos. Então, pensa, gente. 25 anos você já tá perdendo massa muscular. E aí chega no período do climatério, essa massa muscular, ela vai aumentar cada vez mais. E a massa muscular, gente, ela ajuda na questão da mobilidade, da força, para você subir uma escada, descer uma escada, para você se movimentar, né? Então a gente precisa, né, ter massa muscular, né? E muitas pessoas, elas nem sabem, né, a composição ali de massa muscular, né? Se você tá bem, se você não tá bem, se você tem uma boa composição de massa muscular, qual é o seu percentual de gordura, né? Que a gordura, ela não faz bem para a saúde, né? A gente precisa ter massa muscular, pensando em longevidade, né? Então, aí a gente entra na questão aí de dois pontos que a Gi também colocou aqui para a gente falar um pouquinho, que é a questão do treino, né? E a questão da proteína, né? Do consumo adequado de proteína, né? Quando a gente fala de consumo adequado de proteína, muito se fala hoje da proteína, né, gente? Tudo tem proteína, né? Então, barrinha de proteína, shake de proteína. Agora temos água com proteína, tá? Então tem tanta coisa hoje em dia com Água com proteína. proteína, isso é novo para mim. Água com Acredita? proteína. Água com proteína. Já experimentou, Priscila? Já experimentei, gente. Não é ruim, mas ela é meia grossa, sabe? Ela só tem proteína hidrolisada. A lista de ingredientes não é ruim, tá? Mas a gente consegue consumir isso através do alimento, né? Financeiramente o custo é um pouquinho alto, né? E quando a gente fala de proteína, gente, eu vou falar assim, não é o nosso tema, tá? Mas eu vou só dar uma pinceladinha rapidinho. Cuidado com esse excesso de proteína, né? Então, o excesso de proteína, ele pode sim trazer um problema futuro, né? Um problema renal, um problema de saúde. Principalmente o whey. O whey não é para todo mundo, é um suplemento, é para suplementar. Então, gente, quando a gente fala em suplemento, será se eu preciso? Será se eu estou conseguindo comer através da alimentação, né? Então, é para suplementar aquela pessoa que não consegue consumir através da alimentação, tá? Então, cuidado com esse monte de excesso. E fiquem curiosos, né? Que proteína eu estou consumindo, né? Então, é tanta coisa com proteína que estão vendendo, só que quando a gente vai ler a lista de ingredientes, né? São alimentos ruins. Então, gente, o consumo adequado de proteína vai melhorar a questão aí, né, nessa fase do climatério, né? Junto com o treino. Aí, quando a gente fala com treino, né? Todo mundo fala assim, mas eu não gosto de treinar. Gente, eu também não gosto de treinar, não, tá? Só que eu treino porque eu sei que eu preciso ter saúde. Eu penso na minha longevidade, por isso que eu treino. Mas se eu falar que é um amor, assim, não é, mas eu treino, gente. Quem me segue lá sabe que eu
tô firme e forte na academia. Então, assim, gente, vocês têm que pensar na saúde, não é o que vocês gostam, né? Não é nem tudo nem tudo que a gente faz, a gente gosta, né? Nem tudo. Então, vocês têm que Ai, treinar. frase difícil essa, hein? Essa Oi? foi difícil. Nem tudo que a gente faz, a gente vai. É difícil essa. Essa frase é difícil, Priscila. Nem tudo que a gente faz, a gente gosta, mas são coisas que eu acredito que a gente colocou o nosso corpo à prova de tanta coisa que esse período do climatério ele vem para realmente te frear. Olha, é agora, agora é com você. Ou você vai do jeito que você está indo e o sofrimento é grande, ou você para e repense. É bem isso, né? Menopausa, pausa. Pausa é uma pausa. Então agora você pausa e vê. E aí, o que que você quer? O que que você vai Que você fazer? quer para sua velhice, né? Para sua longevidade? O que você quer? E treino, gente, tem que treinar, né? Então, eu faço Pilates. Não, Pilates não vai te ajudar no ganho da força muscular. Ele vai preparar o seu corpo para você conseguir ter um ganho melhor de massa muscular, mas ele não vai fazer você ganhar massa muscular, né? Ah, e os pilateiros de. Ixi, tem pilateiro de plantão aqui, hein? Ele vai Oi, preparar o gente. seu corpo, tá? Então ele vai te deixar muito mais flexível na hora que você for fazer a musculação, o seu corpo, né? Ele vai estar bem melhor preparado, tá? Mas pensando em ganho de massa muscular, não, gente. Você precisa realmente fazer um treino de força, musculação, né? E 3 vezes na semana. Então essa mulher ela precisa, gente, ir para academia. Então, 3 vezes na semana, faça o que você não gosta, que é musculação, e o resto da semana aí você pode fazer o seu pilates, sua natação, que eu vi hoje a Gi, né? Que a Gi foi para natação. Não, pilates e natação, mas não que a gente não esteja, gente, porque eu não tô desacompanhada nessa travessia também. Mas a gente tem pensado, eu já vi, eu sou adepta a esportes, né? Mas aí eu dei uma freada mesmo. E aí agora voltando para hidro, voltando para o Pilates, 2 vezes por semana o Pilates, a hidro 1 vez por semana, mas hoje o professor falou pra gente, meninas, vocês precisam entrar na musculação. Então, professor, mas vocês precisam entrar na musculação. Tá bom, professor, a gente vai ver isso. A gente ouviu isso hoje do professor de natação. Vocês precisam fazer musculação. É, gente, tem que fazer. Assim, não tem por onde correr, né? Então. E que horas a gente vive? Você vai estar vivendo, você vai estar vivendo lá na musculação, mulher. É isso Idade a da vida. musculação, né? Eu confesso, eu não gosto. Eu não gosto. É, eu Eu tô gosto nesse do barco crossfit, também. mas não gosto da musculação. Mas ela realmente é necessária. É uma questão de saúde e longevidade. É real. Senão a gente não consegue mesmo descer uma escada, subir uma escada, pegar uma sacola, subir num ônibus, descer. É por locomoção, né? Como que você vai se É, movimentar sem ter estrutura para segurar tudo isso, né? exatamente. Então, gente, pensem aí, tá? Então, tem que treinar 3 vezes na semana, o mínimo aí, pra gente conseguir trabalhar essa questão aí de massa muscular. Então, junto com a proteína, né? E quando a gente fala em proteína, a gente tem que incluir a proteína em todas as refeições. Então, ali uma proteína no café da manhã, então dá pra gente incluir ovos, um franguinho desfiado, dá pra gente pensar num atumzinho com um patezinho de ricota, né? Depois a gente vem pro almoço, né? Então dá para colocar ali também ovos, frango, carne de porco, que é rica em proteína, fígado, moela, né? Outros tipos de proteína, né? Dá pra gente pensar e no jantar a mesma coisa. E nos intervalinhos, o iogurte, né? A gente pode colocar ali junto com uma fruta, o mix de semente, né? O mix de semente, gente, anota aí essa receita, viu? Então você coloca ali, ó, linhaça marrom, linhaça dourada, gergelim, branco e preto, semente de abóbora crua e girassol. Façam essa receitinha, assa na frigideira, consome 1 colher de sopa por dia. Eu tenho certeza que você vai começar a melhorar os sintomas.
desse Ai, eu lembro climatério. dessa receita. Essa receita é famosa. Essa receita é famosa. Teve vários likes na rede aí quando você soltou essa receita. Muito boa É, mesmo. ela é muito boa e ela ajuda muito, gente, essa questão hormonal, né? Não só para a mulher ali no climatério, mas essa mulher que tem muita cólica, TPM, né? Também ajuda, né? Então, esse mix de semente, gente, e não é ruim, viu? Ele fica bem gostosinho, fica crocante ali, dá para consumir tranquilamente. Então, nos intervalos, consome ali uma fruta, um iogurte com esse mix de semente para que você consiga ter essa melhora, né? Eu tava até comentando com a Gi, né, que a gente tava falando ali também dos chás, né, antes da gente entrar na live, né? Então, os chás também ajuda bastante, né? É, eu gosto de chás, ó, tudo isso que eu tô falando, gente, são estratégias que a gente vai entrando, que eu vou entrando, né, com as minhas pacientes, é tudo teste. Então, por exemplo, pra Gi, às vezes vai ser melhor o chá. Ou não, às vezes para ela vai ser melhor um fitoterápico. Eu tenho pacientes que só quando começou a tomar o chá de sálvia e amora, melhorou os sintomas ali, né? E eu não precisei entrar com fitoterápicos. E aí eu já tenho outras pacientes que eu tive que entrar com fitoterápicos, né? Para melhorar os sintomas, né? Gente, eu tô quase entrando também nessa fase, né? Já. Mas eu ainda não entrei. Mas dizem que é um calor que sobe assim, ó, um fogo que queima, né? Eu não sei ainda. Eu vou dizer que é indescritível. Mas mais, Priscila, do que a gente pensar que a menopausa, que essa etapa, né, essa travessia toda do climatério, é esses fogachos, é o que ele pode reverberar no seu cérebro. A cada vez que vem esse calor, ele te toma de uma maneira que você não consegue fazer uma outra. Você não consegue fazer o que você estava fazendo. Tem que parar. Porque não adianta tomar água, não adianta se abanar, não adianta. Não adianta, não tem estratégia para você, ai, peraí que eu vou ficar quietinha. Não, não tem. E o que eu percebi também, quanto mais agitada você estiver, mais recorrente vai ser as intervenções do fogacho. Então, quanto mais estresse, mais agitada, aquele dia que você está muito corrida, com um monte de coisa, aí que vem mesmo para tipo, para. Ele vem para você realmente parar, porque ele te trava a respiração, enfim, é uma coisa de minutos, mas que te toma de um jeito que vai passar que horas, né? Que horas que ela chega, que hora que ela chega, que hora que ela para. Então, eu tenho relatos de pacientes que só com chás melhorou esses fogachos, Sim, tá? sim. E aí, mais do que esse fogacho que dá, é também o que ele pode provocar no seu cérebro. Uma sequência dele, por muito tempo, ele tem a possibilidade de deslocar para uma questão patológica da saúde mental. Então, não é só o calor, tá vendo? A cada vez que você tem esse pico, ele faz como se fosse uma isquemia no cérebro e você tem uma propensão a desenvolver doenças de transtorno mental. Olha como é grave, né? É, E muitas mulheres, né, gente, não, tipo assim, não se preocupam, né? Acha que é normal. Isso que é errado, né? Então, assim, passar por essa fase, sentir todos esses sintomas e achar normal, não é normal, tem que procurar ajuda, não pode ter vergonha, né? Procura um profissional ali, né? Hoje a gente tem psicóloga, né, como a Gi, que é especialista, né, em climatério, menopausa. Temos ginecologista, tem eu, nutricionista, especialista em climatério e menopausa. Então, a gente tem fisioterapeuta, né, especialista. Então, a gente tem várias áreas ali da saúde, né, para cuidar dessa mulher, né, que está ali no climatério, né. Então, assim, gente, procurem ajuda mesmo, né. Veja ali alguma coisa dá para fazer, você não precisa passar por essa fase sofrendo tudo isso, né? Sentindo tudo isso, né? É, eu lembrei agora de uma frase, a moça colocou aqui, a Selma, é muito complexo, mas que bom que hoje em dia falamos mais sobre isso. Sim, hoje em dia, né, a gente fala muito mais sobre isso. Eu lembro de uma paciente, gente, que ela entrou uma vez, a primeira consulta dela, ela entrou no meu consultório e ela falou assim: salva meu casamento. Gente, ela falou assim que ela ia perder o casamento dela. Gente, ela nem me conhecia, assim, a gente nem conversou, a gente
Foi a primeira coisa que ela falou, né? Porque como ela sabia, né, que eu era especialista em climatério e menopausa, ela falou desse jeito, salva meu casamento. E ela não tinha mais. Perdão, Pri, tem homens aqui acompanhando essa live, Pri. Importante demais o que você está falando. É, então, homens, né? Homens sejam mais acolhedores, né? Então, sejam mais ouvintes, né? Então, sinta ali, né, a sua parceira, né? O que que ela tá pensando, o que que ela tá sentindo, né? Porque não é só julgar, né? Então, essa parte ali da relação, né? A mulher, ela realmente, né? Ela perde totalmente ali o prazer. E não é culpa da mulher, gente, é a fase que a mulher tá vivendo. E se você, o parceiro, for mais acolhedor, né, a mulher consegue tratar isso, consegue ter uma vida normal, consegue mudar tudo isso, né? É só ali o parceiro ser mais ouvinte, ser mais acolhedor, né? Verdade, verdade. Sei lá, acolhedor, né? Bem nesse momento de invisibilidade, de invisibilidade, momento de silenciamento, e aí eu fico pensando, não tendo o apoio, né? Como que lida com tudo isso, né? Que turbilhão É, que você foi trazendo, né? Olha, salva meu casamento. Tão forte essa fala, salva meu casamento, né? Porque imagine como uma pessoa chega, né? Igual você falou, chega, nem me conhecia, como que ela estava, né? Como estava atravessada por tanta coisa orgânica, psíquica, né? Mental acontecendo, e do lado de fora um monte de coisa acontecendo e sem saber o que que é, né? exatamente. Porque quando a gente, igual a gente no comecinho lá da live, né, que a gente falou, não é só o climatério, é o trabalho, é a casa, é as contas de casa que tem que pagar, é a família, a mãe, o pai, né? Porque pensa, gente, essa mulher, ela tá ali entrando, né? No climatério, então os pais dela estão ficando velhos, estão ficando idosos, ela tem que cuidar dos pais. Ela tem as contas dela para pagar e às vezes ela tem que ajudar a mãe dela financeiramente. Ela tem o trabalho dela, que às vezes ela tá insatisfeita com o trabalho, mas ela tem que trabalhar porque senão ela não consegue pagar as contas. Ela tem os filhos que estão ficando adolescentes. E aí tá naquela fase ali, né, que de aborrecente, né, que quem é mãe aqui sabe. Eu não sou mãe, gente, mas eu imagino como seja. Então, gente, pensa como que é a cabeça dessa mulher, né? Ela tem que enfrentar tudo isso e às vezes sozinha, porque não tem o apoio, né? Então, assim, gente, e essa mulher ter uma ajuda também, uma ajuda, né? Fazer um acompanhamento ali com uma psicóloga, conversar, expor, falar. Gente, isso ajuda muito, né? Ajuda muito, muito, muito. E ser ouvida sem ser julgada, né? Que a psicóloga é isso, né? Ela ouve a gente, ela não julga a gente. E às vezes você vai falar ali para uma amiga, a amiga te julga, fala que você que é assim mesmo, a vida que você tem que dar conta que fulano deu, que com ela deu tudo certo, que tá, gente, com ela, mas comigo é outra história, né? Verdade. A vida não é, né, uma receita de bolo, né? Senão seguiríamos toda uma receita, né? Nós somos o que é possível ser. E aí dentro do que desse possível ser, é o que a gente vai escolhendo aí, né? Com quem dialogar, com quem que a gente vai buscando apoios, né? Eu sei que seria um grande prazer, né? E ficaria imensamente grato se chegasse todas as mulheres que estão nessa travessia comigo, se chegasse todas as mulheres que estão nesse período chegando com você também, porque tudo começa, né? E é real, tá, gente? É, antes de vir para cá, você introjetou alguma coisa. Mesmo que não seja um alimento sólido propriamente disso, mas tudo que a gente introjeta, e aí eu estou falando da fala, do sentimento, das emoções, tudo que a gente introjeta vai voltar de alguma maneira. Então, que a gente tem essa possibilidade de introjetar coisas boas e ter espaços para a gente falar sobre isso. Se vai ser comigo, maravilha. Se vai ser com a nutricionista que você sentiu mais acolhida, de buscar um apoio com ela, alimentar, e ali ela te acolhe, ótimo também. O importante é que você não esteja sozinha nessa travessia, né? Que você possa contar com essa rede, que é grande, tem muitos profissionais aqui Muitos na profissionais. live, já vem o assistente social, jornalista, cirurgiã dentista, né?
tem todas minha professora mestrado e doutorado em saúde mental, então veio gente de todas as áreas, meninas do RH, pessoal da assistência social, veio todo mundo aqui contribuindo, trazendo as suas falas aqui. Então, assim, você não está sozinha nessa travessia. E buscar ajuda, né, é uma questão de cuidado. O quanto você está atenta a se cuidar. Né? Cuidado, né? Acompanhamento, Exatamente é isso. cuidado, né? É Que ação de cuidado. cuidado eu vou buscando para mim, né? Eu não, eu não posso contar com um médico, não posso contar com um médico, não posso contar com uma clínica particular, o quê? Que você vai, como que você vai lidando com isso, né? Que estratégia você vai buscando para se cuidar? Exatamente. Hoje você fez um vídeo, foi com a sua irmã, né, que você falou? Foi com a minha irmã. Isso. Vamos Foi com a minha responder a irmã. pergunta dela, né? Eu ia até falar disso, inflamação e a comida. Olha, tá vendo que não é só um cortezinho que inflama, o que a gente come também inflama. Nossa, eu fiquei super curiosa É, para saber. E, Pri, é isso aí. O que inflama? O que Então, pode contribuir para não inflamar, né, nesse Então, período? quando a gente pensa, né, no que inflama, primeiro preciso nutrir essa mulher, né? Então, quando a gente pensa em nutrir, a gente tem que pensar o que que eu vou introduzir que vai me nutrir. Se você parar para pensar nessa frase, vai ficar muito mais fácil para você se alimentar e para você cuidar da sua saúde, né? Então, por exemplo, a Bibi, ela falou. Então, quando a gente fala assim, eu vou nutrir. Então, vamos lá, né? A salsicha, ela vai te nutrir? Não, né? Então, Escuta sem julgamento. Eu então vou quando a deixar gente você fala falando. um nuggets, ele vai te nutrir? Não. Então, quando a gente pensa, né, eu preciso nutrir essa mulher. Então, quanto mais nutrientes eu inserir nessa mulher, melhor vai ser. Então, a gente diminui a resposta inflamatória e a gente tem melhores benefícios na questão dos sintomas, né? Então, eu preciso fazer uma alimentação mais limpa, né? Então, uma alimentação baseada em frutas, legumes, verduras, né? Então, por exemplo, né? Eu estava até comentando com a Gi, né? Bastante estudos falam que, por exemplo, cranberry, goji berry, são frutas, né, que ajudam bastante. Mas aqui na nossa região a gente tem isso? Não. Então a gente tem que buscar o que está dentro da nossa realidade, né? Então, assim, você incluindo ali mais vegetais verdes escuros, brócolis, couve, rúcula, tudo isso a gente encontra aqui. A gente já está contribuindo com essa inflamação. Você comendo comida de verdade, então banana, maçã, comida, fruta, gente, manga, arroz, feijão. Ovo, carne, peixe. Gente, a gente já tá desinflamando esse corpo, né? E aí evitar esses alimentos industrializados. Então, quando a gente tem muito pacotinhos dentro de casa, você tá inflamando o seu corpo, né? Então, na minha consulta, né, eu falo assim, hoje, né, você consome alimentos industrializados? Aí o paciente falou assim, um pouco. Ou fala, não. Aí eu falei, então vamos lá, eu vou te ajudar. O que que tem hoje dentro do seu armário? Então, é uma reflexão aí para vocês que estão na live. Se eu for hoje na casa da Gi e abrir a geladeira dela, o que que eu vou encontrar? Então, assim. Não tem industrializados hoje. Então, assim, é exatamente isso, é deixar os ultraprocessados, né? E comer um alimento mais limpo, né? Então, gente, quando a gente vê pacotinhos, embalagens, são alimentos industrializados, né? À noite, realmente. Ah, Tem uma perguntinha aqui, você viu? isso. À noite, realmente devemos comer leve ou podemos comer normalmente comida? Então, vamos lá, gente, sobre o comer de noite, né? As pessoas às vezes confundem um pouquinho de comer leve, né? Eu tô falando de fato que eu recebo no consultório, né? Então, eles falam assim: ai, Nutri, à noite eu não consigo jantar, não consigo comer nada. Aí eu como algo bem levinho. Aí eu falo assim: o que que você tá comendo de levinho? Uma tapioca, um cuscuz, uma bolachinha de água e sal. Eu falo, isso é leve, né?
Ai, gente, aí o paciente começa a dar risada, né? Então, quando a gente fala em algo leve, gente, é você fazer um prato ali com salada, um chuchu, uma beterraba, um purezinho de batata, um purezinho de abóbora. Isso sim é leve, né? E carne, gente, um peixinho, um ovo cozido, um omelete, né? E aí é só um ponto de atenção aqui. Evita carne, por exemplo, vermelha e suína, se você chega tarde, janta e vai dormir, porque aí são carnes de difícil digestão. Mas se você chega e fica um período de 2 horas acordada, pode comer. Ó, melhor ovo com pão, salada. Vamos tirar o pão aí, né? Pensando na farinha branca, né? A gente acabou de falar ali dos alimentos industrializados, lembra? Né? Pra gente limpar ali esses alimentos. Podemos comer antes de dormir, tipo uma ceia? Então vamos lá. Me fala o horário que você janta e o horário que você vai dormir. E o que que ela chama de ceia? Fiquei curiosa agora com ceia. Ó, ceia é uma Ah. refeição que a gente faz após o jantar. Então, por exemplo, se você janta por volta de umas 7 horas, né, às 19 horas, aí a gente faria essa ceia umas 21, 9 horas da noite, entendeu? Ai, que bacana. Só que essa ceia as pessoas confundem, gente. Ceia geralmente é um chazinho, sem nada, sem açúcar, ou uma fruta. E Ó, que horas que você vai dormir? Ela falou que janta, né, às 19h30, 7h30 da noite. E aí você dorme que horas? Se você dormir dentro de um período de 3 horas, não tem necessidade nenhuma de você fazer uma ceia, tá? nossa. É, filha, ela não brinca em serviço, ela fala mesmo. Ah, você vai. Diferenciada. Entendi. Ó, você pode consumir, então, mais ou menos. Primeiro que você tá dormindo muito tarde, tá? Então, o ideal ali seria você dormir até umas 9h30, 10 horas, pensando ali numa qualidade mesmo de vida. Aí você pode consumir uma fruta, né? Pensa ali no melão, no morango, que são frutas que não têm tantas calorias, tá? No abacaxi, para você dormir. Ou um chazinho, tá? Um chazinho de camomila. Ah, na perimenopausa não dorme. Ah, dorme sim, minhas pacientes dormem todas. E aí, se não dormir, ó, faz aí essa receitinha: chá de mulungu, capim-cidreira e camomila. Compra 100 gramas de cada, 50 gramas de cada, enfim, mistura tudo. E aí você vai fazer um punhadinho, né? Ferve primeiro a água, depois você coloca ali o chá, espera 5 minutinhos, coa e toma, tá? Mulungum, mulungum, camomila e Capim-cidreira. capim-cidreira. Bacana. Nossa, interessante essa mistura. Já E fica gostoso. tomei separados. Ah, Agora separados? separados. Olha, mas legal, legal. E aí, aproveitando, já que a gente entrou nessa cerne de sono, e aí a gente está falando, não dorme, estresse, cortisol, ansiedade. Me fala aqui, Priscila, o que que pode contribuir desde alimentação até. Eu vou levar para alimentação mesmo. Da saúde mental, vocês já sabem, né? A questão que a gente pode aqui falar, mas eu vou deixar a parte da nutrição. O que que pode contribuir para que a questão da ansiedade também dê uma diminuída, o cortisol dê uma diminuída também? O que você come está muito relacionado, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa ali que janta salsicha, nuggets, linguiça, hambúrguer, você vai ter um corpo mais estressado, né? Então, a gente vai ter um aumento aí desse cortisol, então vai ter um estresse. Você vai ter uma noite de sono ruim, então tudo isso vai contribuir. Então, o que você come antes de... Gente, não é só o que você come antes de dormir, né? Eu tô falando isso por causa do sono, mas se a gente cuidar da nossa alimentação ao longo do dia, você vai perceber que o seu sono vai melhorar muito, né? Então, mas você melhorando pelo menos a sua janta, você consegue ter uma noite de sono melhor, né?
Então, escolha mais comida de verdade ali antes de dormir, né? E também tem as outras questões, né? Quando a gente pensa ali em televisão, em celular, hoje a gente perde muito tempo, né? Em celular, em redes sociais, né? Quando eu falo de sono também, eu gosto muito da aromaterapia, né? Quem não conhece a aromaterapia, a aromaterapia é uma terapia complementar feita através do uso dos óleos essenciais, que ele tem ali é uma terapia complementar, né? É, que ajuda muito nessa questão, né? Então vamos lá, como que funciona? O óleo essencial, gente, ele é extraído da planta e ele tem esse poder terapêutico. Então ele não é um remédio, tá? Então ele é um olhinho extraído da planta e ele não tem aditivos químicos, ele não tem nada na composição. Ele é 100% natural. E aí você pode utilizar ele no travesseiro mesmo. Pinga uma gotinha do lado direito, uma gotinha do lado esquerdo e você vai ter uma noite de sono maravilhosa de lavanda, tá? Tá com sintomas muito acentuados, calorões, falta de libido, né? Estresse muito elevado, durante o dia você vai utilizar de ylang-ylang. Gente, de ylang-ylang, ele é fedido. Quer dizer, pra mim é fedido. Tem paciente que fala que é cheiroso, então eu não sei. Aí você pode pingar ou no pulso um pouquinho ou nos pés, tá? Aí você pinga nos pés. Então, quando a gente coloca aqui, ele vai entrar na nossa corrente sanguínea, ele já traz esse efeito terapêutico. Só de inalar, ele também traz esse efeito terapêutico. Algumas marcas dizem que pode consumir, né? Não, gente, não pode consumir. Eu não sou representante de marca, eu sou aromaterapeuta mesmo, formada pelo Senac. E, gente, não pode ingerir, tá? Não pode. A gente teve vários casos aí de toxicidade, né? Por causa do uso incorreto de óleos essenciais. Então, é só pra gente inalar. Ótimo. Ah lá, ó, a Priscila, a doutora Priscila, tá falando que gosta de ilang-ilang. Tá vendo, gente? É só eu que acho ele pedido. Priscila, ela esteve aqui já com a gente, ela trouxe sobre a questão, ela é cirurgiã e trouxe bastante a questão dos corpos, da estética, de como as mulheres chegam, como elas chegam, né? Ótimo, ó, pediram para você deixar a receita do chá aqui, deixa a A receita gente do pode deixar chá. ali na descrição, né, da live quando a gente salvar. Aí dá pra gente. Perfeito, deixar o chá e deixa aquela outra receitinha, né? Isso, Pri, obrigada, Pri. Pri, você sabe, né? Isso aqui é efeitos da névoa cognitiva, assim, pele na menopausa, perfeito. Ela trouxe brilhantemente sobre a pele na menopausa. Assim, quem é? Anse, é Selma, Anselmo. deve ser Anselma. Selma, sim, sua irmã, que falou aqui brilhantemente. Pri, e me fala uma coisa, por que que nesse período de climatério, como que a mulher sai desse ciclo? Porque ela vai trazendo, você começou a live falando, eu comecei falando para você, ela chega no consultório dizendo, chega no meu consultório, e nas rodas, nos coletivos que participa, não me reconheço mais. Ela chega para você dizendo, não me reconheço, nem estou comendo tanto, nem estou comendo, ou estou comendo menos, ou estou comendo a mesma coisa, estou engordando. Enfim, como que ela sai desse ciclo? Eu não gosto muito dessa palavra, mas é que a gente ouve muito, né? Sempre chega essa palavra, culpa. Ela sai desse ciclo de culpa, repetição, compulsão, e a culpa, ela fica nem naquele círculo, sabe? Meio que um círculo vicioso. Como que ela Ó, sai disso? como que a gente. Primeiro a gente tem que tratar. Lembra que eu falei primeiro a gente vai fazer os exames, né? Não adianta eu chegar com o paciente que ele tá ali com os hormônios todos bagunçados e eu falar pra ele simplesmente controla suas emoções. Não vai adiantar, gente, não vai adiantar, né? Então, primeiro, quais são ali os passos, né? Então, primeiro a primeira consulta, ele sai ali, né, com uma guia, né, de exames médicos e vamos investigar, vamos ver como tá suas vitaminas, vamos ver como tá a questão hormonal e a gente já vai tratando em questão da alimentação, né?
Conforme o paciente vai se alimentando melhor, conforme a gente vai fazendo a reposição de vitaminas, faz o encaminhamento para o médico, caso precise de reposição hormonal, automaticamente todos esses sintomas de culpa, de julgamento, de compulsão vai melhorando. Entendeu? Entendi. Nossa, fiquei. A gente ouve bastante, né? Ah, é difícil, não, igual você falou. Chega para mim e fala que não tá comendo nenhum industrializado, né? E aí quando, o que que tem no seu armário? Então, é que, né? Então, ouvi esses dias, né? Então eu venho comendo certinho, né? Mas aí se um dia eu vou e como alguma coisa industrializada, eu como alguma coisa, eu comi uma barra de chocolate, 3 barras de chocolate. Então já que eu comi 3 barras de chocolate na segunda, também não vou comer, fazer mais nada durante a terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É exatamente isso, né? Esses pensamentos, já que, né? A gente fala, já que eu fiz isso, então assim, aí esses pensamentos a gente tem que ir trabalhando, né? Dependendo do caso, eu tenho que encaminhar, né, para psicóloga, porque sozinha eu não consigo trabalhar com essas emoções do paciente, né? Mas a gente vai trabalhando em consultório, né? Trabalhando essas questões das emoções, vendo estratégias que ele pode colocar ali no final de semana, organizando a rotina dele, né? É, estando o mais próximo possível ali do paciente, né? Para que ele consiga passar por esses momentos de uma forma mais tranquila. Mas assim, hoje não é uma consulta, é um acompanhamento, é um passo a passo, né? Então eu tenho que ir acompanhando aos poucos, né? Esse paciente para que ele vai evoluindo, né? E ele consegue evoluir, né? A gente tem hoje fitoterápicos muito bons, né? Que ajudam muito nessas questões das emoções, né? Nessa fase. E é um tratamento, né? E o paciente ele vai melhorando, né? Gente, alimentação, eu falo assim, que ela. Gente, a alimentação ela transforma vidas. Alimenta, dentro do alimento tem todo o remédio que a gente precisa. Faz um teste, vocês que estão aí na live, e quem for assistir depois também, né? Muda seus hábitos alimentares por 21 dias. Eu tenho certeza que você vai dormir melhor, você vai ter mais disposição, você vai ter mais ânimo, sabe? Você tentando fazer o básico. Eu falo, né? A gente não aprendeu a comer. Eu mesma, eu fui uma criança onde eu comia miojo, salgadinho, bolacha. E eu fui aprender a comer depois que eu virei nutricionista, né? Que eu me formei na faculdade, enfim. Então, assim, esse papel de ensinar as pessoas a comer, né? É um pouco difícil, né? Porque as pessoas elas vêm com uma cultura, né? Totalmente ali diferente, né? Então, ensinar a comer dá trabalho, introduzir alimentos saudáveis dá trabalho. Porque comer é muito gostoso, comer um pacote de bolacha, uma barra de chocolate, um sorvete, isso é muito gostoso, né? Que foi introduzido ali na vida inteira. A pessoa chega comigo lá com 30, 40, 50 anos, teve a vida inteira com essa alimentação e do nada eu vou falar, não, você não pode comer isso, É, né? Então, e aí por isso, né, não é o tema da nossa live, né, mas por isso que às vezes as pessoas vão para os remédios emagrecedores, né, porque as pessoas não querem aprender a comer, elas querem simplesmente bloquear suas emoções, diminuir a sua fome e continuar comendo o que gosta, né? Só que e a saúde? estamos em uma sociedade que lida com o tempo de uma maneira imediatista. Então, eu não quero ter esse tempo para pensar o que eu estou sentindo diante de alguma coisa. Eu não quero ter esse tempo para preparar. Eu não tenho esse tempo. Eu não há esse tempo. E quando eu paro para fazer isso, o sentimento que eu tenho é que eu estou perdendo alguma coisa. E aí entra nesse movimento de atender essa demanda de sempre estar atenta, sempre ocupada, sempre fazendo, sempre, sempre, sempre. E nessa vai sendo seduzida as coisas, né? Olha, tem ali a possibilidade, tem aqui a possibilidade também, tem essa aqui também. Então, mas olha, vai te... Não, não, mas o importante é que eu vou chegar ao resultado que eu preciso. Ok, tá tudo bem. Só que depois vai vir os resultados de tudo isso, né? E É. talvez eu me atentasse mais, né? No final das contas, eu me atentar mais sobre mim, né? Olhar para mim, né? Me ver, me perceber para depois fazer as escolhas, né? E não o movimento contrário.
A Anselma falou assim: e comer saudável dá trabalho. Trabalho. Gente, eu concordo que dá trabalho, mas assim, ó, o que é pior, né? Você ter o trabalho de fazer uma comida para você. Apesar de que eu não sei, eu não acho que dá tanto trabalho assim, não. Porque você não vai ter que fazer ali o hambúrguer, a pizza. Ai, não sei, é que comprar um iFood, né, é mais prático, enfim. Mas aí depois eu te pergunto, né? E o seu colesterol, sua diabetes, gordura no fígado? Às vezes a pessoa vai ficar ali acamada, vai ficar doente, não consegue subir uma escada, né? Já tá ali com problemas neurológicos, porque a comida, né, industrializada traz problemas neurológicos também. Gente, e as consequências, né? Como que você quer estar, né, na sua velhice? E aí? E o dinheiro que você vai gastar com medicamentos? Será que não vale mais a pena você gastar esse dinheiro investindo agora um pouquinho mais na sua saúde? Agora a gente tem profissionais, né? A gente não paga lá a moça para vir limpar a nossa casa, agora você paga uma cozinheira, ela vem e cozinha lá pro mês, para 15 dias, deixa sua comida pronta. Se a gente pensar nessa questão de privilégio, de acessibilidade, funciona e muito. Mas também nessa questão do. A gente, nossa, estou feliz demais. Tem alguém de uma editora aqui, de uma livraria, que eu acompanho os livros dele, o pessoal da Maura Book aqui. Quem tá aí, que bom que vocês chegaram. A gente, né, tudo, né, o Winnicott, que é um psicanalista, pediatra, ele falava, tudo começa em casa, né? Tudo começa em casa. E também tudo começa pela boca, né? O que você escolhe introjetar, né? Você vai escolher introjetar qualquer coisa, tudo que é dito a você, tudo que chega, tudo os saquinhos que você possibilita comprar e abrir, né? Será que não é o momento da gente rever algumas questões, né? Porque assim, tudo que a gente come hoje foi adquirido. Comportamentos, eu não sou da comportamental, minhas amigas psicólogas que são aí da comportamental, se quiserem me ajudar aqui, mas nós, tudo que a gente aprendeu, comportamento adquirido. Eu não nasci assim, gostando de açúcar, de gordura, de fritura, dos industrializados. Me foi apresentado. E eu também posso escolher não seguir nele, né? Fiquei aqui pensando nisso quando você foi falando, viu? E é exatamente isso. Então, num resumindo, Pri, de tudo que foi dito, é a gente estar atento a gente mesmo, né? É, Desde a alimentação. Desde a alimentação, sim, porque para eu é o principal, né? Alimentação, saúde mental e o que você come, né? é. Muito bom, Pri. Aproveitando, a gente já está caminhando, né? Já passamos aí alguns minutinhos da nossa finalização, mas achei o máximo, o chat está se movimentando, ó, tem mais perguntas aqui. Ah, legal, só adaptar a É, é muito bom, Vivi. Eu também gosto bastante, né? No meu congelador. Hoje mesmo, gente, a minha janta antes de iniciar a live, eu jantei, né? Porque eu falei, depois vai ficar muito tarde pra mim jantar. Então, eu jantei antes. Foi um caldo de legumes com carne, tava congelado. E é saudável, né? Bem saudável. E é saudável. E assim, gente, Nutritivo ainda, né? E nutritivo. e nutritivo. Então, assim, até que ponto que você tá disposta a cuidar da sua saúde, né? E assim, gente, só a gente pode fazer por a gente mesmo, né? Então, eu acho que é bem melhor a gente fazer hoje do que lá na frente, né? A gente. Verdade. Eu concordo e muito com o que você está dizendo e secou de uma maneira muito boa aqui para mim. Que a gente se atente agora, né? O agora, o aqui É e o agora. hoje, né? O hoje. E o hoje. Pri, aproveitando, né? Hoje, se você pudesse dizer, né, de todas as mulheres que você acolhe no seu consultório, de todos os lugares que você frequenta, de tudo que você tem visto sobre a questão do climatério, menopausa, de todo esse grande guarda-chuva aí, o que você poderia dizer aqui para deixar? Não sei se seria uma mensagem, acho que vai mais do que uma mensagem, né?
Ah, gente, eu queria falar que assim, o climatério, ele não é o fim da vida da mulher, né? Ele é o início, né? Eu acho que é a fase ali onde a mulher já tá mais madura, né? Já tá ali com a vida dela, né, mais estabilizada, mais, né, mais construída. Então, assim, aproveitar esse momento, né, para você se olhar mais, se cuidar mais, né? A gente fala de quando, que é outro tema, né, para uma live, quem sabe? Tipo de autoestima, né? Mas não tô falando do autoestima de você se olhar no espelho, e sim o ato de você se cuidar, né? O que você come, o que você pensa, os ambientes que você frequenta, né? Então, você cuidar um pouco mais de você, né? Ser ouvida, ser acolhida, né? É, que essa fase, gente, não é uma fase que você precisa passar com sofrimento, né? Então, procure ajuda, procure profissionais, né? Que você se sinta bem acolhida, que dá para você passar aí por essa fase tranquilamente, sem sofrimento, e você ainda vai se sentir mais empoderada, vai se sentir mais amada, vai ser. Depois você vai falar que foi a melhor fase da sua vida. Para dizer que tem sido, né? Uhum. Acho que um momento de aprendizado, de troca, de uma. Claro que vem todos os sintomas e tudo isso que a gente vem vivendo, né? Toda essa, é um turbilhão, como você disse, um turbilhão de coisa acontecendo do lado de fora e também do lado de dentro, né? Exatamente. Mas que te convoca a, olha, né? Será que dá para ir desse jeito? Né? Não dá mais para a gente levar a vida que a gente levava quando a gente tinha 25 anos, né? Você já trouxe um ponto de atenção. Olha, com 25 anos, você já começa a perder massa Massa muscular. Então, muscular. dá- Não dá pra gente viver igual a gente vivia antes, gente. O corpo mudou, né? o corpo mudou. Então, ó, 25, já começa a pensar daí. 25 anos, seu corpo já vai mudar. Então, né, que você se dê esse cuidado, esse carinho com você mesmo, né? É isso, Exatamente. Pri. Agradecer imensamente pela sua disponibilidade, pelo seu acolhimento aqui, de trazer, de compartilhar suas experiências, compartilhar todo o conhecimento que você tem, tudo que você tem percebido aí das mulheres nesse período aí de climatério e menopausa, viu? Eu que agradeço o convite. Vou fazer um print aqui da tela? Pode ser, gente? Faça um print da tela, amo. Depois me manda. Tá. Gente, mandem uns coraçãozinhos aí, ó, pra esse print É ficar verdade, bonito. por favor, tem bastante gente na live, manda um coraçãozinho, manda um Mandem, joinha, que foi reagem, coloca uns ok. coraçãozinhos que aí vai subir aqui, aí na foto vai ficar bonita. Ah, é verdade, Isso aí, coraçãozinho. ó, tá vendo? Só meus corações, por favor. Vou printar, tá, Gi? Então é isso, Perfeito. gente. Boa noite pra vocês. Quem ainda não me segue nas redes sociais, me segue lá, porque eu sempre tô falando sobre isso nas minhas redes sociais. E quem tá aqui ao meu convite, segue a Gi também, né? Que ela também sempre tá falando sobre isso. Tá bom? Obrigada, Pri, por lembrar disso, isso mesmo. Segue aí, Priscila Machado, certo? Priscila, arroba Nutri Pri Machado. Nutri Machado, é isso. Nutri Isso. Machado e arroba Gislaine Vieira, underline psico, tá bom? Obrigada, gente. Um Até a beijo. Tchau, próxima tchau. quinta. Beijinho, tchau.